Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 10 de julho, com meu colega João Meneghelli, para a gente passar pelas principais notícias da semana. É uma semana que teve poucos dados econômicos. Tá? Lá nos Estados Unidos, a gente teve os PMIs de manufatura e serviços. Né? Os PMIs são aqueles dados que tentam antever a atividade à frente. Apesar de eles terem caído, eles ainda apontam a expansão da atividade nos Estados Unidos. Atividade essa que vem num ritmo bastante saudável nos últimos meses, nos últimos anos, e nada indica que isso vai mudar no curto prazo. Falando das contas lá fora, o que mais importou foi novamente um recrudescimento do conflito entre Irã e Estados Unidos. O Irã atacou uma série de navios comerciais trafegando pelo Estreito de Hormuz, alegando que eles estavam passando por rotas não autorizadas pelo regime. Como consequência, os Estados Unidos acabou revidando esses ataques, o conflito escalou, Donald Trump chegou a anunciar o fim do cessar-fogo e, obviamente, com isso, rasgando o pacto, o memorando que eles tinham assinado. Isso chegou a gerar um estresse no mercado, mas agora, já no final da semana, eles indicando que vão sentar para negociar novamente e que as hostilidades vão diminuir. Olhando aqui para o Brasil, a gente também teve pouquíssima coisa, mas a coisa que a gente teve, e foi agora na sexta-feira, né, foi muito importante. Foi divulgado o IPCA do mês de junho. O mercado esperava um dado de inflação de 0,31% no mês de junho. E o dado em si veio 0,16%, significativamente abaixo, inclusive, das menores expectativas, tá? E quando você abre qualitativamente o número, a única notícia ruim ali é que a inflação de serviços ela permanece elevada. Todo o restante caiu significativamente, inclusive a difusão caiu. O mercado leu esse número com bastante otimista, lembrando que na última decisão de juros do Banco Central, eles optaram por cortar os juros, apesar de no comunicado trazer uma provocação severa com a inflação. Esse dado de inflação acaba corroborando, né, mesmo que com benefício do retrospecto somente, né, a decisão do Banco Central, e foi um dado que o mercado deu com bastante otimismo, não é, João? Exato, foi uma semana marcada por um desempenho positivo, tanto lá fora como aqui dentro, começando já de tradição lá nos Estados Unidos, S&P encerrando a semana com uma alta de pouco mais de 1%, ao passo que a Nasdaq uma alta um pouco mais forte, quase chegando nos 2% na semana. A curva de juros lá de fora ao longo dessa semana operou com um pouco de volatilidade, mas encerra a semana com uma leve alta, tanto na ponta mais curta quanto na ponta mais longa. Acho que o destaque, quando a gente passa para o cenário internacional, foi a volatilidade do petróleo ao longo dessa semana, com as novas provocações a respeito da guerra. Começamos a semana com o petróleo negociando na casa dos $70, encerramos a semana com uma alta de pouco mais de 5%, refletindo um pouco mais esse noticiário um pouco mais negativo a respeito da guerra, com as negociações perto dos $76 o barril. Quando a gente passa para a perspectiva interna, o desempenho aqui no Brasil ele também foi positivo. O Ibov aqui encerra a semana com uma alta de pouco mais de 2% e a performance da semana basicamente concentrada no pregão de hoje, no qual o Ibovespa sobe mais de 2,5% acima dos 177 mil pontos. As small caps e as empresas relacionadas ao cenário doméstico aqui também performaram muito bem na semana, com uma alta de pouco mais de 2,5% e os fundos imobiliários operaram aqui na semana perto da estabilidade. A curva de juros aqui no Brasil que teve uma performance bem significativa. Com o dado de IPCA, né, que saiu hoje, a gente teve um fechamento bem relevante do vértice mais curto da curva e com a ponta longa também acompanhando, fechando também na magnitude parecida. No cômputo da semana, a gente encerra aqui as negociações da sexta-feira com o dólar negociando perto dos 5,12, 5,11 com uma queda de pouco mais de 1,5% na semana. Dito isso, como que fica o calendário para a semana que vem? Se essa semana a gente teve uma semana mais vaziada, na semana que vem a gente tem um calendário bastante recheado. A gente começa a semana na terça-feira com dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos e também o PIB da China, além de uma outra série de dados de atividade da China. Na quarta-feira a gente já vai ter inflação ao produtor nos Estados Unidos e na quinta-feira a gente vai ter vendas no varejo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente encerra a semana na sexta-feira com a divulgação do IBC-BR, uma proxy do PIB aqui no Brasil, e também da produção industrial lá nos Estados Unidos. Obviamente estaremos aqui na semana que vem para informá-los, João. Além disso, temos divulgação de resultados, né? Exato. Semana que vem começa novamente a temporada de resultados lá nos Estados Unidos e os bancos, né, como já de tradição, vão começar essa nova temporada de resultados que vai dar o tom, com certeza, para o mercado acionário nas próximas semanas. Estaremos aqui novamente na semana que vem. Um bom final de semana a todos e um forte abraço.